Olá, povo católico, festa de Todos os Santos. Vamos falar dessa data baseado no missal cotidiano de Dom Gaspar Lefebvre e os monges beneditinos de Santo André. Mas isso pode estar em qualquer missal tridentino, né? Aqueles missais que a gente usa para acompanhar a verdadeira missa tridentina, a verdadeira missa católica, a missa de São Gregório Magno, que foi codificada como oficialmente pelo Papa São Pio V, por isso também conhecida como Missa de São Pio V, rezada em latim. Bom, a Igreja que no decurso do ano celebra incessantemente as festas de Todos os Santos, reúne-os todos hoje numa festa comum, além dos que pode chamar pelo seu nome, que são aqueles santos que a gente conhece, né? Os santos que nós aprendemos a conhecer através da vida pública que eles tiveram. A Igreja também evoca uma visão mais grandiosa, né? Uma visão grandiosa, a multidão inumerável dos outros, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e de palmas na mão, aclamando aquele que os resgatou com seu sangue. Não é todos os santos apenas que nós conhecemos, todos os santos anônimos, aqueles homens e mulheres que estão no céu, que conseguiram a salvação das almas, mas que não são figuras públicas, nós não as conhecemos, como conhecemos todos os diversos outros santos públicos, como Santo Antônio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Roque, Santa Helena, etc, etc. A festa de Todos os Santos deve suscitar em nós uma imensa esperança. Dentre os santos do céu há os que nós conhecemos. Todos viveram na terra uma vida semelhante à nossa, batizados, marcados com o sinal da fé, fiéis aos ensinamentos de Cristo. Eles precederam-nos na pátria celeste e nos convidam a ir ter consigo, ou seja, nos convidam para lá, para a glória eterna com Ele. Ao proclamar a sua felicidade, a felicidade desses santos, dos habitantes do céu, o Evangelho das Bem-aventuranças indica-nos a rota a seguir. Só ela nos pode conduzir até lá. Foi no Oriente que se começou a celebrar a festa, né? O nome era Memória de Todos os Santos, festa que se encontra no Ocidente, no lado de cá do globo, na parte ocidental do planeta onde nós estamos, no século VIII, em diversas épocas do ano. Segundo o martiriológio romano, foi o Papa Gregório IV, que reinou de 827 a 844, que teve a honra de a estender para toda a cristandade, ou seja, se tornou uma festa universal da Igreja. Começou local, lá no Oriente, na parte oriental, depois era comemorada no lado ocidente do planeta, onde nós estamos, e foi por Gregório IV, né, que estendeu por toda a cristandade, né, transformou uma festa oficial para todos, para a Igreja Universal. Mas parece que o anterior, né, Gregório III, que reinou de 731 a 741, já tinha também tomado alguma decisão nesse sentido. Por outro lado, comemorava-se em Roma, no dia 13 de maio, a dedicação da Basílica de Santa Maria e de todos os mártires. O Panteão, templo de Agripa dedicado a todos os deuses pagãos, para onde o Papa Bonifácio IV tinha trasladado muitas ossadas das catacumbas. Ou seja, eles fizeram uma espécie ali de eles transformaram ali em Roma, onde tinha o Panteão, né, onde o Panteão era um lugar onde os pagãos cultuavam seus deuses, seus falsos deuses, né? O templo dedicado a Agripa
e aos deuses cultuados pelos pagãos, o templo era chamado de Panteão. E ali no Panteão foi dedicado a Basílica de Santa Maria e de Todos os Mártires. É a igreja, como se a igreja estivesse ali finalizando uma cultura pagã e sob essa cultura pagã edificando a fé católica com essa festa, né? Dedicando ali, onde acontecia cultos pagãos, a Basílica de Santa Maria e de Todos os Mártires. E para lá o Papa Bonifácio IV trasladou muitas ossadas das catacumbas, dos fiéis que viviam nas catacumbas pela perseguição nos tempos do Império Romano. Este fato explica porque tantos textos da missa de hoje são tirados da liturgia dos mártires. O Papa Gregório VIII mudou a festa para o 1º de novembro, que é hoje, o aniversário desta dedicação. Ou seja, essa festa era dia 13 de maio. Depois o Papa Gregório VII mudou para a data que é hoje, 1º de novembro. A festa de Todos os Santos foi iniciada por todos os mártires de Roma e a dedicação de todos os deuses do templo, o Panteão. O Panteão era onde, como eu já falei, onde os pagãos cultuavam seus deuses falsos. Então, esse templo foi dedicado para o verdadeiro Deus. Todos os santos incluem aqueles que não serão conhecidos antes de irmos para o céu, que são aqueles que eu falei, né? São as pessoas que se salvaram, mas são pessoas que não são oficialmente declaradas como santos pela igreja, né? Mas que não significa que não estão no céu. Todos os santos... Então isso serve, né, para que todos nós nos esforcemos para ser santos. Nesse sentido, tem os mártires mostrado o seu poder, pulando de alegria na presença da morte, rindo da espada, fazendo graça da ira dos príncipes, agarrando a morte como produtora da imortalidade, tomando por vitória a sua própria queda. Através do corpo realizam seu salto para o céu, tendo seus membros dilacerados a fim de manterem suas almas e rompendo as barreiras da vida para que pudessem abrir as portas do céu. Os mártires, eles não temiam a morte nos tempos de perseguições. Ao contrário, né? Eles levavam até na brincadeira, eles debochavam dos perseguidores. Porque eles eram loucos? Não, porque eles sabiam que com a morte corpórea eles iam entrar para a vida eterna. Os sofrimentos do martírio e das torturas passaria em minutos e eles estariam mortos. Mas a vida eterna não tem preço e não passará nunca. E se alguém não acredita que a morte foi abolida, que Hades foi pisado, que as cadeias do mesmo foram quebradas, que o tirano está preso, deixe-o olhar para os próprios mártires se divertindo na presença da morte e fazendo parte da jubilosa estirpe da vitória de Cristo. Oh maravilha! Desde a hora em que Cristo despojou Hades, que é o deus pagão da morte, que se cultuava também no Império Romano, os homens têm dançado em triunfo sobre a morte. Ó morte, onde está teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Hades e o diabo têm sido expoliados e despojados da sua armadura antiga e banidos de seu poder peculiar. E assim como Golias teve a sua cabeça cortada com sua própria espada, assim também é o diabo, que tem sido o pai de morte. Foi posto em derrota através da morte. E ele descobre que a mesmíssima coisa que ele estava acostumado a usar como arma pronta de seu engano, tornou-se o poderoso instrumento de sua própria destruição. Se assim podemos falar, lançando seu gancho na divindade e usando o habitual gozo do prazer como isca, ele próprio é manifestamente pego enquanto se considera o captor e descobre que em lugar do homem ele atingiu a Deus. Por essa razão, os mártires saltam sobre a cabeça do dragão e desprezam toda espécie de tormentos.
Uma vez que o segundo Adão trouxe o primeiro Adão para fora das profundezas de Hades, assim como Jonas foi libertado da baleia, restabelecendo aquele que foi enganado como um cidadão do céu para a vergonha do enganador, as portas do Hades foram fechadas e as portas do céu foram abertas de modo a oferecer uma entrada sem impedimento aos que se movem para lá através da fé. Em velhos tempos, Jacó viu uma escada erguida alcançando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Mas agora, depois de ter sido feito homem por amor do homem, ele, que é amigo do homem, esmagou com o pé de sua divindade aquele que é o inimigo do homem, e tem suportado o homem com a mão de seu Messias, e fez o éter incorpóreo ser pisado pelos pés do homem. Então os anjos subiam e desciam, mas agora o anjo do grande conselho não sobe nem desce, para onde ou de onde ele deve mudar sua posição, que está presente em todos os lugares, cumpre todas as coisas e tem nas mãos extremidades do mundo? Para onde, na verdade é uma pergunta isso, né? Para onde ou de onde ele deve mudar sua posição, que está presente em todos os lugares, cumpre todas as coisas e tem na mão as extremidades do mundo? Uma vez que, de fato, ele desceu e uma vez que ele subiu, sem, no entanto, qualquer mudança de natureza, mas apenas nas condescendências de seu caridoso Messias, e ele está sentado como a palavra com o Pai, e como a palavra ele habita no útero, e como a palavra ele é encontrado em todos os lugares, e nunca será separado do Deus do universo. Durante um tempo, o diabo ridicularizava a natureza do homem com grande risada, e ele teve sua alegria sobre os tempos de nossa calamidade, como seus dias de festa, mas o riso é apenas o prazer de 3 dias, enquanto o choro é eterno, e sua grande risada preparou para ele um lugar, um maior lamento, lágrimas incessantes, choro inconsolável e uma espada em seu coração. Essa espada que nosso líder golpeou o inimigo com fogo na fornalha virgem, de tal modo e depois de tal forma como quis pela energia de sua divindade invencível, e mergulhou na água de um batismo imaculado, e aguçou pelo sofrimento sem paixões nele, e fez brilhante pela ressurreição, e concomitante por si mesmo, levou à morte o adversário vingativo juntamente com todo o seu exército. Que tipo de palavra, portanto, irá expressar a nossa alegria ou a miséria dele? Para ele que uma vez foi um arcanjo, é agora um demônio. Ele que viveu no céu agora é visto rastejando como uma serpente sobre a terra. Ele que já estava exultante com os querubins agora está encerrado na dor da casa guarda dos suínos. E ele também, finalmente, nós devemos derrotar, se nós tivermos em mente aquelas coisas que são contrárias à escolha dele, pela graça e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. São Gregório Magno, rogai por nós.